A gente precisa ultrapassar os nossos limites, porque somos nós quem colocamos travas pra gente. Somos nós com as nossas crenças limitantes construídas na infância, pela família, pelos nossos conceitos, nossos preconceitos. A gente vai criando vários limites e não nos permitindo nos lambuzar na vida. E falar de sexo é mais um assunto assim super necessário. O quanto a gente não fala disso e o quanto ele é vital. Eu quero trazer para vocês que a sexualidade é algo assim de tamanha importância para a nossa existência. A gente nasce através de um sexo. A gente nasce através de uma relação sexual. O nosso nascimento se dá através de um gozo. Olha que coisa profunda isso é. Então, olhar para a relação sexual, olhar para o sexo como algo importante e necessário para a humanidade, faz a gente já sair um pouco da caixinha. Traz para você pertinho aí o entendimento que você nasceu de um gozo. Você nasceu de uma relação sexual e isso traz a importância do sexo na nossa vida. Isso traz a importância do sexo para a humanidade. A vida acontece a partir do sexo. A vida acontece a partir da relação sexual. Então, o quanto a gente precisa trazer para pertinho da gente relação sexual, sexo, o quanto é fundamental que ele aconteça de forma saudável e de forma boa para ambas as partes. E um outro ponto que eu quero trazer, antes de eu trazer os princípios do sexo, de uma relação saudável, de uma vida saudável, sexual, é a compreensão de que o sexo, ele é a nossa pulsão de vida. Quando a gente está conectado ao sexo, e ele é muito individual, tá, gente? Quando eu falo de sexo, é de uma experiência muito individual. Por mais que a gente faça em 2, em 3, em 4, e aí vai de cada um, dos desejos de cada um, de mulher que faz com mulher, de homem que faz com homem, que faz com ambas as partes, sem julgamento, sem critérios aqui. Tô querendo trazer que essa experiência sexual, ela é muito individual, ela é muito particular. Não tem um manual dizendo que fulano vai sentir prazer assim, que ciclano vai sentir prazer assado. Não existe esse manual, porque essa experiência ela é muito pessoal. E daí a importância e a necessidade da gente olhar para o sexo, olhar para a nossa sexualidade e olhar para a importância que ele tem na nossa vida. Porque se ele é individual e pessoal, ele primeiro parte por nós. Por mais que nós façamos ele em dupla, ou em trio, ou em quádruplo, por mais que a gente faça acompanhado muitas vezes, porque a gente também pode ter prazer sozinho, essa experiência sexual, o sexo, ele é muito individual. Então, é um outro ponto importante para a gente pensar que necessário a gente olhar de como a gente visita esse tema sexo na nossa vida, o quanto eu falo disso comigo mesma. Como eu vejo o sexo, se eu vejo o sexo impuro, se eu vejo o sexo quadrado, se eu vejo o sexo pecado, se eu vejo o sexo como potência, se eu vejo o sexo como realização, se eu vejo o sexo como promiscuidade, como é que eu, Cristiane, vejo o sexo, como é que você vê o sexo? E isso tudo amplia muito a nossa capacidade de vivenciar a nossa sexualidade com mais gozo, com mais alegria. Um terceiro ponto necessário e importante é: sexo é conexão com a vida. Vida é conexão sexual. Então, quando eu falo que a gente nasceu de uma relação sexual, a vida ela vem através do sexo. Então, mesmo que eu faça o sexo, faça sexo com uma pessoa e não queira ter um filho, mas a partir de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, pode gerar vida. E através do sexo a gente também fica vital. A gente fica mais criativo. Sexo é potência de vida, é pulsão.
o nosso sangue borbulha mais, pulsa mais, a nossa pele fica mais vistosa, a gente fica com um humor mais leve, a gente faz uma descarga energética quando goza, que traz uma vitalidade, que traz um relaxamento para o nosso corpo. E a gente fica mais criativo, a gente fica mais atento aos sinais, a gente fica mais sensível. Então, sexo é vida, sexo é criatividade, sexo é pulsão e ele é necessário e importante que aconteça. Ele é importante a gente compreender que ele, além de ser feito em dupla, enquanto as pessoas você quiser fazer, ele também é feito com você e por você. Você compreender que ele é necessário e importante. Eu ouço muitas mulheres dizendo que não nasceu com esse aplicativo. Eu ouço muitas mulheres dizendo que já pendurou a chuteira, que não gosta mais. E eu quero trazer para vocês a necessidade de olhar para essa pulsão. O quanto você está conectado à vida, o quanto você está conectado a essa criatividade, a essa realização física mesmo, né? Essa postura física no corpo e para a vida. Bert Helling diz pra gente, e eu acho isso tão importante, que ele diz que a relação sexual é um encontro com Deus. Eu adoro essa fala do Bert. Ele diz que quando um homem e uma mulher se encontram intimamente e que a relação sexual é a consumação do amor, e quando um homem e uma mulher conseguem no ato sexual se olharem e aquele olhar se encontrar, esse momento é o momento de maior entrega e é a consumação do amor. Muitas pessoas realizam um ato sexual com os olhos fechados. E esse ato sexual com os olhos fechados não é uma conexão com o outro, é uma conexão consigo mesmo. Então, quando a gente consegue comungar, né, o ato sexual com quem a gente ama, esse encontro é um encontro com Deus, é um encontro com o divino, porque nesse lugar e nesse momento não há controle. Nesse lugar e nesse momento há apenas uma conexão com algo que é vital. Então, eu deixo essa mensagem para você e para mim, o quanto a gente pode estar cada vez mais vitalizado na vida e se potencializando cada vez mais, olhando para o sexo, olhando para a sexualidade como algo importante e necessário para a nossa existência, para a existência da humanidade, para o humor da humanidade e para a gente ser mais pleno na vida. Porque a pulsão do sexo é pulsão de vida, é conexão com a vida, é conexão com a criatividade, com o nosso trabalho, com tudo que a gente realiza com criatividade e com maestria. Ela também está ligada à relação da sexualidade, da energia sexual. Então pensem sobre isso. E aí hoje eu vou começar a falar com vocês sobre como ter uma vida sexual saudável. Gente, como ter uma vida sexual saudável e como manter uma vida sexual saudável. Porque isso eu acho que é um grande desafio para os relacionamentos, para quem se relaciona por muito tempo, por quem está junto por muito tempo, né? Como manter essa relação saudável. Então eu quero trazer alguns tópicos para vocês, que eu vou começar com o primeiro tópico. Para a gente ter uma relação sexual saudável, o primeiro ponto é a gente ter uma saúde física boa e emocional. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Uma pessoa doente, uma pessoa que fica com dor, uma pessoa que está sempre com dor nos ossos, uma pessoa que não faz um exercício físico, uma pessoa que não se conecta com o próprio corpo, com suas próprias dores, com suas próprias limitações, ela pouco vai conseguir se conectar com uma relação sexual de forma inteira. Ela vai ficar ali com reservas. E o quanto se faz necessário a gente ter uma saúde física e uma saúde emocional, gente. Porque com uma saúde emocional debilitada, ou a gente depressivo, ou a gente com ansiedade muito plena, muito forte, que toma conta, a gente nunca consegue se entregar. A gente fica sempre com reservas. Então, para que a gente tenha uma vida sexual saudável, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sim, a gente precisa fazer um exercício físico, a gente precisa
Cuidar do nosso corpo, a gente precisa ir ao médico se for necessário, sentir alguma dor, ver o que a gente tem, não ficar tomando remédio à torta e à direita. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar dessa máquina aqui que funciona, para que a gente possa realizar nossa vida, para que a gente possa seguir a nossa missão de vida. Então, o primeiro ponto necessário para que a gente tenha uma relação sexual saudável é cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, como ela vai ter uma entrega na relação sexual? Então, se uma pessoa que tem problema no coração, gente, precisa cuidar dessa carcaça aqui. A gente precisa cuidar do nosso corpo e a gente precisa cuidar da nossa mente, porque uma pessoa com a mente muito atordoada, muito pouco vai conseguir se entregar ao sexo saudável. Ele pode ir para uma relação sexual, mas como descarga energética e não como um sexo saudável. Então, cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. O segundo ponto que eu trago para vocês são os hormônios. E aí você vai assim, Cristiane, por que você está falando de hormônio? Para a gente ter uma vida sexual saudável, a gente tem que ter hormônios. E aí eu quero trazer para vocês e elucidar para muitas mulheres que aqui me acompanham, para os homens que aqui também estão. O hormônio, ele é fundamental a gente ter essa consciência. Porque o hormônio do desejo é a testosterona. E existem fases da nossa vida onde o homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Essa consciência nos possibilita compreender as diferenças de quando o homem só pensa naquilo e a mulher não pensa também, mas pensa em muitas outras coisas. E aí a gente começa a categorizar o homem como algo ruim, que ele só pensa no sexo, e a mulher não consegue se reconhecer nesse lugar. Então ela acha que pelo homem pensar muito em sexo e ela pensar menos, que ela não tem muito desejo, que ela não goste muito. Não, gente, isso é biológico. O homem tem testosterona, ele tem mais hormônios do desejo do que a mulher. Isso quer dizer que a mulher tem menos desejo? Não necessariamente. Isso quer dizer que a mulher não tem desejo? Não. A gente só está dizendo que em algumas fases da vida o homem chega a ter mais de 20% de hormônio de desejo do que a mulher. E isso elucida pra gente, a gente faz compreender, porque eu ouço muita mulher que tem até raiva do homem procurando por ela. E aí é importante a gente compreender isso, compreender, elucidar, salvaguardando aí as diferenças, né, de idade entre as pessoas, mas assim, dentro de uma categoria de um relacionamento de casal que a idade se equipara, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é importante a gente compreender que o homem tem muito mais hormônio do desejo do que a mulher. Isso não quer dizer que a mulher não tenha desejo. Isso traz para nós, mulheres, um alerta, uma compreensão que é necessário a gente trazer isso à mente, trazer isso à consciência, e a gente já vai falar então de desejo, que é o terceiro ponto necessário para que a gente tenha uma vida sexual saudável. Compreender o desejo, como funciona o desejo. Gente, já sabendo que o homem tem o hormônio do desejo em superioridade que a mulher, então a gente já compreende que o homem, ele é mais visual. Como o homem apresenta o desejo dele? O homem é mais visual, o homem, o desejo simplesmente brota. O homem, o desejo está ali, ele aparece, ele se apresenta. E na mulher, o desejo acontece também, mas não dessa maneira tão cadenciada como o masculino. E o desejo da mulher, então eu trago aqui um alerta para os homens que aqui estão me ouvindo, que o desejo da mulher, ele não é assim como o do homem, ele não é um desejo visual, ele é um desejo que brota do bom dia, ele é um desejo que aparece no cuidado, do beijo no pescoço, é um desejo que aparece, deixa eu te ajudar a lavar a louça, deixa eu tirar a mesa com você. E o desejo da mulher, ele é construído ao longo do dia. O desejo do homem não, o homem tá lá trabalhando, fazendo a função dele, e de repente ele olha uma cena, de repente ele olha um ângulo e ali surge. A mulher não.
A mulher precisa, esse desejo da mulher, ele é construído no dia, durante o dia. Isso é tão importante, essa compreensão, é tão importante para os homens que estão aqui e para nós mulheres também compreender, para a gente dizer para o nosso parceiro que a relação sexual, ela é para o feminino, para a mulher, ela é algo construído, esse desejo ele é construído. E isso é bacana da gente também trazer para a responsabilidade para o feminino, e aí eu quero trazer aqui para as mulheres que aqui estão me ouvindo e para os homens poderem compreender que no sexo feminino a gente tem o desejo, ele se desdobra em 2 pontos, que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Eu quero trazer atenção aqui para nós mulheres, a necessidade da compreensão que nós temos desdobramento no desejo. Nós temos o desejo espontâneo como os homens, mas nós também temos o desejo responsivo. O que é esse desejo responsivo? É o desejo através de um estímulo. O quanto é necessário nós mulheres compreender que a gente fica ao longo do dia com multitarefas na cabeça. A gente já brincou um pouquinho aqui em algumas lives, dizendo que de fato os homens eles vão abrindo compartimentos, né? Não, agora eu fechei o trabalho, agora eu vou olhar para o filho, agora eu vou ligar para não sei quem, e agora eu vou dormir, e agora eu tô com vontade de transar. A mulher não, a mulher ela não tem esses compartimentos, a mulher ela pensa tudo ao mesmo tempo, isso é de gênero, isso é uma característica de gênero. Então, quando a mulher tem um desejo espontâneo e se encontra com o masculino, ótimo, porque está ali no desejo espontâneo junto com seu parceiro. Agora, quando a mulher não tem esse desejo e o homem está com desejo, a mulher entra em contato com a possibilidade do desejo responsivo, que é o desejo através de estímulo. E aí é importante nós mulheres esperarmos um pouquinho, porque quando o homem vem com cheiro no cangote, com carinho, com uma massagem no pé, né, com uma forma afetuosa, a gente vai ali esquentando esse clima e pode responder a esse estímulo. Ah, Cristiane, então você está me dizendo que eu sou obrigada a transar com meu parceiro quando ele quer? Não, gente. Quando a relação não tá legal, quando você brigou, quando o cara não tá legal com você, se você não tá afim, não faça. Você não tem que estar obrigada a transar com ninguém. O sexo precisa ser algo muito inteiro. Mas o que eu tô querendo dizer é que a mulher, ela por ser ter uma forma de desejo menos imediato, menos espontâneo do que o homem, a mulher, ela tem esse desejo responsivo. Então, a partir do estímulo, ela pode sim trazer a capacidade de esquentar ali a relação e de ter uma relação sexual super bacana. Então, eu digo pra você, você está numa relação legal, você gosta do seu parceiro, vocês estão se curtindo, mas naquele dia você não tá pensando em sexo, e ele tá pensando em sexo e começa a fazer um carinho em você, você não bloqueia isso no primeiro momento. Permita com que o estímulo aconteça e veja como você responde a isso. Espera um pouquinho. De repente você pode ter aí uma relação sexual super bacana, um sexo super gostoso, porque você esperou um pouquinho esse aquecimento aí da relação, essa preliminar. Então, é importante que a mulher tenha isso em mente, porque senão a gente já bloqueia. Hoje eu não tô pensando nisso, hoje eu tô preocupada com o trabalho do filho, tô preocupada com o trabalho, com o almoço de amanhã, com o livro que eu não terminei de ler, com a live que eu tenho que montar, com a aula que eu tenho que trabalhar. Então, importante o feminino, nós mulheres, compreender que o homem tem que saber que a mulher tem o desejo responsivo e que ele tem que saber estimular a sua parceira, que ele tem que saber fazer esse estímulo de maneira com que ela corresponda aí o desejo e o casal possa se encontrar e se entrelaçar no encontro bem bacana, tá? Então, primeiro ponto, saúde física e emocional. Segundo ponto, hormônios. Terceiro ponto, desejos. O quanto se faz necessário a gente compreender como funciona o desejo, as diferenças de desejo de homem e mulher, e a mulher esperar um pouquinho mais, gente. Espere esse estímulo desse masculino, desse seu parceiro, dessa pessoa aí, do seu parceiro, né? Não tô falando do masculino, mas assim, espera o estímulo do seu parceiro para que a coisa possa ir acontecer, porque se nós mulheres ficarmos só
com a possibilidade de fazer o sexo quando a gente está com desejo, a gente vai transar bem menos do que a gente poderia. Porque quando a gente se permite ao estímulo, muitas relações sexuais acontecem e de forma muito prazerosa, de forma muito inteira e muito bacana. Então fica a dica aí para as mulheres. Bem-vinda, Érica. Então, gente, quarto ponto, quero trazer assim que eu pensei muito nesse ponto, e eu considero ele fundamental para que a gente tenha e mantenha uma relação sexual saudável, uma vida sexual saudável. É o toque. O toque, ele é fundamental para a relação. E eu não estou falando do toque só com conotação sexual. Não é o toque só com Não é o toque só com conotação sexual. É um toque de encontro, um toque de intimidade. Quando a gente tem intimidade com o nosso parceiro, a gente vai tendo toque. E o toque cria essa intimidade também. É uma via de mão dupla. O quanto se faz necessário a gente ter esse toque, o beijo do dia a dia, o carinho na hora do almoço, na hora de cozinhar, assistir a televisão juntos. Quantos casais não andam mais de mãos dadas quando estão muito tempo numa relação? Andar de mão dada, dar aquele abraço inesperado. O toque, ele é fundamental. Eu lembrei de um filme que fala, anotem aí para vocês assistirem, o nome é Um Divã para Dois, com a Meryl Streep. É um filme maravilhoso que fala de um casal que se dá super bem, que super afinados, porém, eles ao longo dos anos de convivência, eles começaram a não se tocar mais, começaram inclusive a dormir em quartos separados. E isso fez com que eles se perdessem um do outro. Isso faz com que o casal perca a intimidade. Então, gente, o toque é fundamental para a manutenção da intimidade do casal. E é o toque sem intenção, sem nenhuma intenção sexual. É o toque para criar vínculo, o toque para criar intimidade. Esse toque de ver um filme juntos, de ter um momento só para nós, um toque no jantar, um toque na hora de sair, aquele abraço, aquele beijo no cangote inesperado. Esse toque, ele continua ajudando a gente a ficar vinculado e a ter intimidade com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então você homem e você mulher, entenda que o toque, ele é vital para que a gente tenha e mantenha uma vida sexual saudável. Porque a partir desse toque que a gente vai criando intimidade, e aí quando a gente for para a relação sexual, isso já está muito fluido, já está muito tranquilo, né? Eu ouço muitas mulheres dizer, e até com raiva, eu não sei se vocês conseguem, se alguém tem um divã para dois, isso mesmo. Eu não sei se vocês conseguem, se vocês já perceberam isso, eu já ouvi mulheres dizerem até com raiva, ele só me toca quando ele quer alguma coisa, ele só me toca quando ele quer transar. E isso é muito difícil para uma relação, isso é muito difícil para a mulher. E o homem também precisa estar atento a isso, assim como a mulher também precisa estar atento. O relacionamento, eu sempre falo isso, o relacionamento é construído por os dois. Então se faz necessário a gente manter essa intimidade, a gente manter esse toque vivo. O toque é intimidade, sem intenção. Toque sem intenção ajuda a gente a manter uma relação sexual saudável. Então esse é um ponto necessário. Eu acho assim que é um ponto assim super importante, porque é isso que vai regando a plantinha da relação todo dia, né? Assim, quando a gente vai lá e pensa assim, puxa, o que eu posso fazer para estar regando essa relação? Um toque gostoso, um abraço gostoso, uma intimidade, faz com que a nossa vida sexual fique assim como consequência de uma intimidade. Então, toque. Vamos lá para o quinto ponto, que eu coloquei duas coisas importantes nesse quinto ponto. Eu quero deixar um tempo aqui para perguntas. O quinto ponto que eu trago para a gente é ampliar a consciência, que ajuda a gente a ter uma vida sexual saudável, é o conhecimento e a liberdade. O quanto se faz necessário a gente conhecer sobre o sexo, o quanto se faz necessário a gente estudar,
Parar com aquela história de vovó lá do tempo da carochinha, aquelas histórias sobre sexo do nossa avó, da nossa bisavó, da nossa mãe. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem assim o celular que é prático, rapidamente a gente procura saber sobre um assunto e descobre sobre. Conhecimento sobre o sexo faz a gente sair dos nossos conceitos, faz a gente sair dos nossos preconceitos e assumir a nossa liberdade de ser. Quando a gente descobre, a partir do conhecimento, qual é o toque que me dá mais prazer, onde é que no meu corpo que é estimulante, quando a gente se permite esse conhecimento do nosso próprio corpo, do nosso próprio sexo, a gente assume a liberdade de vivenciar o sexo. E isso é tão fundamental para que a gente tenha uma vida sexual saudável, porque a gente tira o tabu, a gente tira aquilo que nos impede de viver o prazer, né? Por que eu não sinto prazer? Qual é a forma que eu sinto prazer de forma mais inteira? Qual é a parte do corpo que me estimula mais? Conhecimento sobre o sexo, quais são as posições sexuais que existem, que não é só papai e mamãe, quais são as formas de exercitar e de vivenciar o prazer, quais são as formas que eu posso estar tendo prazer com o meu corpo, como eu posso estar também promovendo prazer para o meu parceiro. Isso é um encontro sexual. E para isso a gente precisa conhecer, gente. A gente precisa buscar conhecimento e conhecer o nosso próprio corpo. Trazer essa responsabilidade da intimidade com o nosso corpo. A masturbação feminina é super importante. A masturbação masculina também. Não importa se você é casado, se você está muitos anos casado, não tem problema a masturbação. Isso é uma forma de intimidade com o nosso corpo, é uma forma da gente ter conhecimento sobre o nosso corpo. E aí, quando a gente vai para aquele encontro, quando a gente vai para o encontro com quem a gente deseja, essa intimidade, essa liberdade, ela vem com mais potência, ela vem com mais expressão. E isso traz um sexo mais saudável, isso amplia um sexo mais saudável, porque quando a gente não busca conhecer, a gente fica só no padrão que nos foi ensinado. Então quando fala assim, sex shop, vê um sex shop, nem pensar. Quando alguém fala de uma lingerie, nem pensar. Quando alguém traz uma ideia, fala sobre um assunto, acha que é um absurdo. E como eu falei no início da live, gente, o sexo, ele é individual. Só você sabe o que é importante para você. Tem gente que acredita que o homem, por ser visual, que uma lingerie vai gerar muito tesão nele, muito desejo. E não necessariamente. Não necessariamente a postura, o toque, a construção ao longo do dia essa construção ao longo do dia é que faz com que a nossa vida sexual, a nossa relação sexual seja super saudável. Então a gente tem que sair desse estigma de que tem que ter lingerie, ou só com a lingerie, ou só com quarto escuro, ou só com uma penumbra. Sai dessa caixinha, descobre o que é bom para você, descobre como você gosta, descobre onde é que te toca, que te dá, que te gera estímulo, para que você possa chegar ao 6º ponto da nossa live para ter um sexo saudável, uma vida sexual saudável. A comunicação amorosa com quem você vai participar e comungar dessa união que é a vida sexual. Quando a gente sabe e quando a gente exerce a nossa liberdade de ser e quando a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a ter uma comunicação amorosa com o nosso parceiro e com a nossa parceira. A gente diz que gosta do sexo oral, a gente diz que não gosta do sexo oral, a gente diz que quando toca no seio é melhor, a gente diz que quando puxa é melhor. A gente começa a compreender e sair desse lugar de que não pode falar. Para que a gente tenha uma vida sexual saudável, é necessário que o nosso parceiro saiba o que a gente gosta. E é necessário que a gente saiba o que o nosso parceiro gosta, para que a gente possa se afinar, para que a gente possa dançar uma música juntos. E aí, essa comunhão, esse momento que é prazeroso e que precisa ser prazeroso para ambos e não só para uma das partes.
Porque quando a gente não se conhece, quando a gente não exerce a nossa liberdade, quando a gente não sabe exatamente onde é que toca, onde é que estimula a gente vai para uma relação sexual e não consegue comunicar isso ao parceiro, muitas vezes a mulher se sente frustrada, porque o homem goza e ela não. E aí, gente, eu trago para vocês, para todas nós, a responsabilidade da mulher saber o que é importante para ela, para que a gente possa ter uma comunicação eficaz e uma comunicação amorosa, porque o sexo bom é aquele onde ambos gozam, onde ambos sempre têm prazer e onde ambos sentem-se livres para vivenciar a vida sexual de forma madura, de forma inteira e de forma prazerosa para ambos. Como diz Bert Hellinger, eu disse lá no início, esse encontro sexual comungado com o amor é um encontro com o divino, é um encontro com Deus. A gente precisa tirar da nossa mente arcaica que sexo é pecado. A gente precisa tirar da nossa mente arcaica que a gente só não pode ter prazer. Nós podemos ter prazer, a gente merece o prazer e a gente precisa desse prazer, porque prazer é vida. Quando a gente está ok com a vida sexual, com a pulsão de vida, a gente está muito mais feliz, mais criativo e mais realizador na vida. Então, gente, falei sem parar, tô até com sede aqui. Vou dar esse espaço aí, nós temos 10 minutinhos para perguntas, para considerações. Eu não consegui acompanhar vocês, eu espero que vocês tenham, quero até que vocês me digam como é que foi esses 6 pontos para vocês, se elucidou alguma coisa para vocês, para que a gente possa aí para que eu possa estar ampliando. Isso mesmo, Reich diz que sexo cura, e o sexo cura mesmo. Muitas das nossas doenças no corpo é pela dificuldade com o sexo. Muitas das nossas doenças emocionais, mentais, é pela nossa dificuldade com o sexo. A dificuldade de falar de sexo, de fazer o sexo, de vivenciar o sexo. Muitas doenças são fruto de uma vida sexual ruim, de uma vida sexual disfuncional. Então, o sexo cura sim, sexo é vida. Sexo seguro, hein? É isso aí. Sexo seguro. É também importante saber o que gostamos para poder ensinar o outro a nos dar prazer. Exatamente, Ana Cláudia, é isso aí, porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar como é que a gente sente, onde é que a gente fica estimulada, onde o outro se sente estimulado. A gente tem mulher e homens, né, que por não conseguirem se comunicar, que não conseguem dentro de uma parceria falar das suas fantasias sexuais, falar do que gostaria de fazer, falar daquilo que estimula mentalmente, daquilo que gostaria de realizar no futuro. É muito importante que isso venha à tona, porque quando a gente não conversa sobre isso, quando a gente não fala sobre isso, a gente está reprimindo um desejo. E reprimir desejo é criar neuroses. Quando a gente reprime um desejo, a gente cria neuroses. Então, a gente precisa falar do que a gente deseja. A gente precisa, inclusive, descobrir o que a gente deseja. Tem mulher que fala que não tem fantasia sexual, que nunca teve. Pra mim, não penso sobre isso. Ou tem homem que diz, pra mim também não é importante. Pode ser que realmente não seja, mas muitos que dizem isso é porque nem pararam para pensar sobre isso, porque não se permitem pensar sobre isso, não se permitem vivenciar sobre isso. Então, quando a gente compreende que o sexo ele é fundamental, ele é pulsão de vida e ele é uma grande vida para o relacionamento, porque o sexo, gente, ele é pulsão de vida e é através do sexo que a gente percebe se o relacionamento ainda tem vida. Olha que coisa interessante. Sexo é vida e é através do sexo que a gente descobre se o relacionamento ainda tem vida. Muitos relacionamentos continuam aí acontecendo, vivenciando sem sexo. Um relacionamento, um casamento sem sexo é amizade, é parceria, é sociedade, é irmandade, é tudo isso
menos um casamento, menos uma relação amorosa. Então, o sexo é o tônus para a gente descobrir, inclusive, o quanto a vida do nosso relacionamento está. É bem bacana a gente pensar sobre isso. E quando não se tem vontade, Miller perguntando, e quando não se tem vontade de fazer sexo, está relacionado ao sexo disfuncional? Bom, tudo vai depender da fase da vida, né? Se você está muito preocupado, todos nós passamos por fases da vida. Todos nós. Às vezes a gente acabou de casar, ou então a gente está construindo casa, comprando apartamento, ou acabou de ter filhos, ou está preocupado com um negócio no trabalho. Todos nós, gente, temos fase na vida. E essas fases, o desejo sexual pode diminuir um pouco, tá mais tensionado num outro momento. É muito natural. Agora, quando uma pessoa diz, não tenho vontade de fazer sexo, a gente está falando de uma libido totalmente reprimida. Isso gera doença, isso gera neurose. Então, te respondendo, Miller, reprimir o desejo cria neuroses. E quando não se tem vontade de fazer sexo, está relacionado ao sexo disfuncional, está relacionado a uma vida emocional disfuncional. Porque se não tem vontade de fazer sexo, já está totalmente disfuncional. Se você não tem desejo de fazer sexo na sua relação, você tem que olhar para a sua relação. Né? Se de repente você está com uma parceira que não te inspira mais desejo, nessa relação você não tem mais vontade, você tem que olhar para isso, porque a falta do desejo do sexo, da pulsão de vida, dentro de uma relação, a gente olha para a saúde da relação, tá? Agora, se eu não tenho uma relação e também não tenho vontade de fazer sexo, nem comigo mesma, né? Nem comigo mesmo, de me tocar, de reconhecer meu corpo, de sentir essa pulsão de vida acontecendo e correndo nas minhas veias, isso aí é bem disfuncional, tá? Quando a pessoa é viciada em sexo, como seria isso, Cris? Isso tem muitos transtornos de pessoas que são de fato viciadas em sexo. E aí é importante procurar pessoas que possam estar aí auxiliando dentro desse processo, né? E o que é o vício do sexo? E aí isso é muito importante para a gente categorizar, porque aí o casal precisa estar muito afinado, né? Porque qual é a vida sexual saudável? Como eu falei no início, não existe um manual. Tem que fazer sexo 3 vezes por semana, tem que fazer sexo todo dia, tem que fazer sexo 1 vez por semana. Não existe isso, gente. Cada casal dança uma música. Cada casal sabe o que é bom para ele, desde que tenham esses tópicos. Desde que eu esteja cuidando da minha saúde física e emocional, desde que eu tenha toque com meu parceiro, desde que eu tenha liberdade, desde que eu compreenda que o prazer é necessário para ambos, desde que eu compreenda a importância do sexo no relacionamento e que é importante fazer o sexo, ter a vida sexual, não importa quantas vezes você vai ter o sexo com seu parceiro na sua vida. Não importa, não vamos categorizar aqui quantas vezes são. Agora, quem foge muito disso, né, que tem assim uma masturbação exacerbada, precisa procurar aí um profissional, um urologista, né, um sexólogo, para poder compreender que pode ser uma questão hormonal ou então uma questão até emocional, né, uma forma de fugir aí da vida real. E aí procurar um bom terapeuta para cuidar disso. Sexo é construção diária, principalmente da Cleiro, desejo feminino. O desejo feminino começa no bom dia. O desejo feminino começa, vou te ajudar aqui, vou te dar um cheiro ali, vou te dar um toque. É isso que desperta o desejo na mulher. O homem precisa compreender isso, porque o homem é muito visual, o homem desejo simplesmente chega. E o quanto a mulher precisa dessa construção. Porém, eu falei da necessidade da mulher saber que o desejo responsivo, a gente também tem a capacidade de sentir o estímulo naquele momento ali e responder positivamente, ter uma relação sexual super gostosa e super bacana.